Fala, cambada! No vídeo de hoje vamos falar de alguns filmes e livros que derivaram de Drácula de Bram Stoker. O romance Drácula, publicado em 1897 por Bram Stoker, é considerado um dos marcos da literatura de horror gótico. E nele, nós somos apresentados ao Conde Drácula, um vampiro que vive no castelo da Transilvânia e deseja expandir o seu domínio sobre a Inglaterra. O livro, narrado de forma epistolar, ou seja, através de cartas, diários e telegramas, ele se destaca pela tensão crescente e pela atmosfera sombria e misteriosa. E antes de Stoker, o conceito de vampiro ele já estava presente na literatura e no folclore europeu, mas foi com Drácula que o vampiro assumiu a sua forma que ele tem hoje, que a gente conhece hoje, ou seja, imortal, sedutor, aristocrático e cruel. Drácula redefiniu a maneira como o vampiro seria visto na cultura popular, influenciando obras subsequentes em diversos gêneros e mídias, desde o teatro, cinema, música, quadrinhos e séries de TV. E a inspiração para Drácula ela pode ter vindo de Vlad III, também conhecido como Vlad o Empalador, um governante da Valáquia famoso pela sua crueldade. Embora Stoker nunca tenha confirmado a conexão, muitos estudiosos acreditam que o personagem Drácula tenha sido inspirado nesse histórico líder. O filme A Última Viagem de Deméter, de 2023, é baseado em um dos capítulos mais enigmáticos de Drácula, o capítulo que descreve a viagem do navio Deméter, que transporta o Conde da Transilvânia até Whitby, na Inglaterra. A tripulação do navio desaparece misteriosamente durante a travessia e o navio chega à costa inglesa vazio, exceto pelo corpo sem vida do capitão. No livro, esse episódio ele é bem apresentado de maneira muito fragmentada, através de entradas de diários e notícias de jornal, criando uma atmosfera de mistério e terror ao longo do caminho. O filme, por sua vez, expande essa narrativa, trazendo à tona o horror psicológico e físico vivenciado pela tripulação, que enfrenta uma ameaça invisível até ser tarde demais. O filme é uma excelente adição ao universo de Drácula, pois ele transforma uma breve passagem do livro em um conto completo de horror marítimo. O filme explora os elementos de isolamento e desespero de uma tripulação que, sem saber, carrega a própria condenação. E visualmente, o filme aproveita todo aquele cenário sombrio do navio cercado pela vastidão do mar para intensificar o medo do desconhecido. No romance de Stoker, a única testemunha dos acontecimentos no navio é o capitão, que amarra seu diário ao timão antes de morrer. E essa decisão ajuda a aumentar a sensação de tragédia e solidão que o filme capta de maneira visceral. O autor brasileiro Fauno Mendonça traz uma outra abordagem, e essa tão única quanto introspectiva ao mito do Drácula, em seu livro D e o Procurador, onde ele explora aspectos ali humanos e psicológicos do personagem vampírico, que geralmente são deixados em segundo plano. E nessa narrativa, o Mendonça revela uma faceta inédita do famoso vampiro, focando em sua busca por felicidade, amor e paz. Ao contrário de muitas adaptações que se concentram na monstruosidade do Drácula, o Fauno Mendonça ele constrói um Drácula mais humano, guiado por sentimentos comuns como amor, desejo e felicidade. E segundo o próprio Mendonça, o amor é a força propulsora da vida, e é justamente essa motivação que dá mais complexidade ao Conde no livro D e o Procurador. O Drácula, nessa obra, ele não é apenas um predador imortal, mas um ser com emoções profundas que busca paz interior e faz sacrifícios em nome do amor. E isso o aproxima mais de dilemas humanos, gerando uma conexão bem emocional com o leitor. No romance de Stoker, Drácula é uma figura trágica e dominadora, mas em D e o Procurador ele é retratado de maneira mais introspectiva. E no livro, o Mendonça ele explora não apenas o lado sombrio e sedutor do Conde, mas também suas contradições internas. O Drácula ele se encontra preso em uma condição de imortalidade. Embora tenha perdido o frescor da vida, ele não abandona a esperança de amar e ser amado. E a sua imortalidade, então, não é só um fardo físico, mas uma maldição emocional que o força a enfrentar seus próprios demônios enquanto ele vive na escuridão. O Fauno Mendonça ele mergulha profundamente na cultura e nas tensões políticas e sociais da era vitoriana, refletindo o contexto complexo da Europa do final do século XIX. E o autor ele descreve as influências culturais da Transilvânia e da Inglaterra, locais fundamentais para o desenvolvimento de Drácula, ao mesmo tempo em que explora os conflitos internos do vampiro. Assim, além de abordar a figura mítica de Drácula, o livro também oferece uma perspectiva rica sobre as contradições históricas e culturais da época. Além de Drácula, outro personagem fundamental na narrativa é o Cornwall Burke, o Procurador.
Mendonça consegue criar uma dinâmica interessante entre Burke e o Conde, permitindo que os dois personagens de origens distintas colidam e compartilhem suas ambições e dilemas. O autor, no entanto, dá ao leitor a escolha de decidir qual dos dois personagens será mais relevante ao longo da narrativa, permitindo assim uma interpretação pessoal da trama. O Mendonça revela em uma entrevista que parte de sua motivação para escrever sobre Drácula foi explorar os dilemas emocionais e psicológicos que o mito do vampiro encarna. Ele também conecta o vampirismo à ideia de dependência, sugerindo que as relações de poder de Drácula refletem uma forma mais obscura de controle emocional sobre as suas vítimas, trazendo um paralelo com a psicologia moderna. Em The Brides of Drácula, As Noivas de Drácula, um filme da Hammer Films, expandiu o universo de Drácula ao focar nas noivas do Conde, personagens que aparecem brevemente no romance original. Elas são descritas como belas, sedutoras, mas mortais, eternamente ligadas ao vampiro. E no romance de Stoker, as noivas elas aparecem como serviçais de Drácula, presas à sua vontade. Esse filme, de 1960, explora a ideia dessas mulheres amaldiçoadas, dando-lhes um papel mais central e uma história própria. O filme apresenta também o Baron Meinster, um vampiro criado pelas noivas de Drácula, sugerindo que o legado do Conde continua através dessas personagens. Em Drácula de Bram Stoker, de 1992, o diretor Francis Ford Coppola também usa as noivas de Drácula de maneira marcante, fazendo delas símbolos de sensualidade e decadência. A maneira como Coppola filma as noivas, com uma mistura de erotismo e terror, provavelmente foi influenciada pela abordagem da Hammer Film. O uso das noivas como uma extensão de poder e da corrupção de Drácula reforça sua dominação sobre os mortais e a sua capacidade de seduzir e destruir. O filme, de 1960, é um exemplo clássico do estilo visual da Hammer Film, que se destacou por trazer cor e sensualidade ao horror gótico. The Brides of Drácula se afasta da figura central de Drácula, mas continua a explorar sua influência, criando uma atmosfera de mistério e sedução que seria utilizada em muitas adaptações futuras. E embora Drácula ele não apareça no filme, sua presença é sentida através das noivas e do seu legado. E isso reflete muito bem a ideia de que o mito de Drácula ele transcende a sua presença física, espalhando-se por meio daqueles que ele transformou. E agora, o personagem Abram Van Helsing, o caçador de vampiros, que surgiu no romance de Stoker como um arquirrival do Drácula. E desde então, ele se tornou uma figura icônica nas histórias de vampiros, ganhando suas próprias adaptações e interpretações. Na obra original, Van Helsing é o símbolo da razão e da ciência enfrentando o sobrenatural. Sua luta contra Drácula é uma batalha entre o conhecimento e a superstição, e ele se tornou um modelo para caçadores de monstros na cultura popular. E nos filmes, ele frequentemente é reimaginado como um herói de ação, lutando contra uma variedade de criaturas além dos vampiros. Os filmes do Van Helsing, particularmente Van Helsing de 2004, com Hugh Jackman, reinventaram o personagem como um herói de ação, lutando não só contra Drácula, mas também contra lobisomens, Frankenstein e outras criaturas góticas. E isso é interessante porque marca uma ruptura estilística com o tom sombrio e gótico do livro original, oferecendo uma mistura de aventura e terror. Enquanto o romance de Stoker é uma obra gótica carregada de suspense, os filmes de Van Helsing são cheios de ação, combinando terror com elementos de fantasia e aventura. Essa fusão de gêneros reflete a evolução das histórias derivadas de Drácula, que continuam a se adaptar e se transformar de acordo com as demandas do público. E o Van Helsing se tornou tão popular que ele acabou se tornando sinônimo de caça-vampiros, e versões do personagem aparecem em diversos filmes e séries, sempre como o principal oponente do vampirismo. O legado de Drácula de Bram Stoker é inegável. O Conde Drácula ele se tornou um ícone cultural, um símbolo atemporal do terror, sedução e poder absoluto. A obra original continua a gerar novas histórias, sejam elas adaptações diretas, como os filmes de Coppola e da Hammer Films, ou reinterpretações criativas, como A Última Viagem, do Demeter, e o livro D e o Procurador. E o mito de Drácula segue sendo revisitado e reinventado para se ajustar às sensibilidades e demandas de cada época. As questões de poder, imortalidade e a luta entre a razão e o sobrenatural são temas que continuam a ressoar no público. Bem, eu fico por aqui. Espero muito que tenham curtido essa derivação aí de vários filmes que saíram de Bram Stoker, do livro de Bram Stoker.
Curta, compartilhe, comente, diga o que você achou, se você conhece outros filmes, outros contos que derivaram do livro Drácula de Bram Stoker. Até a próxima e um forte abraço.